Olá, meus queridos seguidores. Hoje nós vamos falar sobre mais uma técnica de pintura em gesso chamada monocromática. Eu sou Cícero Santos, do canal Artes e Delícias, e se você gosta do meu conteúdo, compartilhe com aquela pessoa que você acha que você vai contribuir com conhecimento em arte e também nas sobremesas diet e light para quem não pode comer açúcar. E antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like para contribuir com o canal. E hoje o assunto é pintura monocromática. Antes de mostrar o passo a passo do vídeo, vamos saber um pouquinho do que se trata isso. A palavra ela é derivada do grego. Mono quer dizer único, um só. E croma quer dizer cor. Então, monocromático está muito bem claro que trata-se de uma definição de apenas uma só cor. E esse termo monocromático ou monocromática, ele é utilizado muito pelos designers, muito utilizado dentro da artes visuais. E os designers de interiores, os arquitetos, costumam utilizar muito esse tipo de estratégia para os designers de interiores, onde na verdade se trabalha uma só cor em várias tonalidades da mesma cor. Ou seja, por exemplo, você pode decorar um ambiente com a mesma cor, sendo várias tonalidades diferentes, fazendo tipo um degradê. Então, isso é um tipo de técnica monocromática. Na pintura em gesso também, basicamente é quase a mesma coisa. A gente vai trabalhar com apenas um tipo de cor em cima de um fundo branco. O fundo branco, na verdade, vai ajudar a mudar as tonalidades do que a gente vai aplicar em cima. Então, para pintura em gesso, a técnica monocromática, ela segue mais ou menos aquele passo a passo que a gente utiliza da técnica osso. Sendo que a gente vai utilizar aí, uma das estratégias seria utilizar o betume branco em cima da peça, que é o que eu vou mostrar para vocês. Depois a gente vai utilizar um outro tom de betume e vai retirar ele com um paninho. E aí o que ficar, né, o pouco do que ficar vai dar aquele tom em cima do branco. Então, como é um só tom, a gente é classificado também como uma pintura monocromática. E também é interessante dizer que, dependendo do contexto técnico, como por exemplo na ótica, o termo monocromático também quer dizer que ele pode se referir a uma luz que tem um único comprimento de onda. A gente está falando aí em física, enfim, em estudos assim mais profundos. Para você ver como o termo monocromático abrange diversas classificações de coisas aí na nossa vida. E eu vou deixar na descrição para vocês um passo a passo, desde o início da preparação de uma peça, aplicando aí a técnica monocromática na pintura em gesso. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no chat e aí eu posso contribuir com mais alguma informação. Caso também as pessoas ainda tenham dúvida na preparação da peça em gesso, eu tenho um vídeo especificamente para isso, para que antes de qualquer técnica que a gente aplique de pintura em gesso, você precisa preparar o gesso. Afinal de contas, o gesso ele é poroso e você precisa transformá-lo de uma forma que fique bonito após você terminar qualquer tipo de técnica. Eu estou preparando essa peça sacra, é uma peça sacra, uma encomenda, e eu tive que fazer umas restauraçõezinhas, porque o gesso veio com alguns buraquinhos. E para deixar a imagem perfeita, eu já fiz toda a tratativa, utilizei gesso em pó e água para cobertura, já secou. Aí eu já utilizei agora uma base em gesso. Lembre-se que a gente precisa sempre ter uma base de resina para qualquer tipo de técnica de pintura em gesso. Então eu posso usar goma laca, posso usar tipo de resina, são vários tipos de lacas que existem que podem ser usadas. E no caso eu estou usando aí a base de gesso da Daiara porque
Esse é um produto que eu não conhecia, eu comprei pela internet e eu adorei, porque ele dá um belo de um acabamento na peça. Então essa é a peça que a gente vai trabalhar essa semana. Nessa primeira etapa, nós vamos usar o betume color branco. Quando voltou para casa, Vamos à segunda demão do betume branco. Bom, então, como vocês já tinham visto no vídeo anterior, nós já tínhamos passado aqui o betume branco da Acrylex. E agora, a gente, para terminar a segunda parte dessa técnica, a gente vai passar um betume. Eu vou utilizar o Nogueira, mas o níquel também fica muito bonito com esse tipo de pintura. Como a imagem é sacra, essas cores ficam muito bonitas. Se fosse também um tom de azul, também ficaria bonito, porque aí ao fundo ficaria um azul clarinho. A técnica é simples, a gente vai pegar um pouquinho do betume, da cor Nogueira, e a gente vai começar a passar. Veja bem, a gente deve passar em pequenas partes para que dê tempo da gente remover. Olha como fica bonito. Se por um acaso, nas emendas aqui onde você passar, ficar um pouco mais forte, você pode também usar um pano umedecido para retirar esses excessos. E também nós utilizamos, pode ser o pincel Pituá, para tirar os excessos de dentro, para não ficar realmente muito parecido com a técnica osso, porque aqui a gente quer a técnica monocromática, é só a cor Nogueira nessas partes mais fundas, né, desses sulcos. Então, além do paninho, eu posso remover esses excessos com o próprio pincel. Lembrando que eu não devo fazer um grande pedaço. Ó, já fiz uma boa parte, então eu tenho que limpar, porque esse tipo de betume ele tem uma secagem um pouco mais rápida. E eu não posso permitir que ele seque sem remover. Se por um acaso isso acontecer, rapidinho você pega um pouquinho de água no paninho mesmo que você está usando e aí você consegue remover. Olha como ficou bonito. Esse tom Nogueira tem um tom assim de uma mistura de ocre com verde musgo. Eu gosto muito dessa cor. E como essa é uma peça sacra, aí já é uma dica, não precisa ser feito dessa forma. Para finalizar, nós vamos usar nessas partes aqui sobressalentes, aqui nesses desenhos da base, uma cor ouro, que a gente pode aplicar com purpurina ou a gente pode aplicar com cera, uma pasta metálica, que eu já mostrei aqui no canal. Ou você também pode usar aquele papel flip ou a folha de ouro. Qualquer dia eu faço um trabalho aplicando aí a folha de ouro. Eu tenho esse material aqui também. Mais uma vez, apliquei já na base, estou removendo todo o excesso. Ainda viro o pano para a gente poder retirar sempre um pouquinho mais. Veja. Também vou tirar um pouco ainda com o meu pincel Pituá. Já fizemos
toda a frente dela. Agora vamos para a parte de trás. Para terminar essa peça, que ela já está maravilhosa, está muito bonita, estaria pronta. Nós vamos utilizar um pouquinho de purpurina Ouro Rico. Essa purpurina, a gente dissolve ela com um pouquinho de Comalaca purificada e a gente aplica com um pincel mais fininho possível, porque a gente vai fazer em apenas alguns detalhes. Para que você não perca o brilho da purpurina ouro, você precisa utilizar um verniz, pode ser o verniz da Acrylex brilhante, ele não tira o brilho desse tom de ouro. O brilho da purpurina ouro é um brilho intenso, olha, tom ouro mesmo. Então isso a gente faz para valorizar um pouquinho a nossa arte. Ó, a medalha tá já com ouro ao redor. Olha como ficou bonito. Então a gente primeiro passou o betume branco, esperamos 6 horas, passamos depois o betume nogueira, retiramos o excesso com paninho e com um pincel pituá, esperamos mais 6 horas, que agora já secou, e aí só apenas alguns detalhes a gente faz em ouro só para valorizar um pouco a peça. E para permanecer também o nosso trabalho monocromático, que a cor que predomina é o nogueira. E a peça está terminada. Eu só vou botar agora um protetor embaixo e ela está pronta. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.